O Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui. O Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Para levar a palavra que faz tudo na vida ser bem melhor, para anunciar novo tempo e viver nova proposta que vem de Deus. O Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui. O Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para todos e a todas. Bom dia também aos internautas. Queremos nessa missa rezar pelas intenções, principalmente aquelas pedidas aí pela via virtual. Normalmente nós temos em torno de 50, 70, 80 pedidos toda semana. Então a gente reza para toda a comunidade que nos acompanha, também por todos nós, pelas nossas necessidades do dia de hoje. Eu acolho aqui também minha tia, meu primo, estão aí para um tratamento de saúde. Deus possa abençoar o Zé Carlos, com problema de coração, que haja caminho, essa presença de Deus na sua vida. Façamos nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé. Ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?
mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amai vosso próximo como a vós mesmos, estáis agindo bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei o Senhor Deus. Exaltemos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação ao Evangelho. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa semana estamos lendo, na primeira leitura, o livro de Tiago, São Tiago. Hoje já é a terceira leitura que a gente faz, seguindo propriamente os capítulos de São Tiago. Aliás, a quarta leitura que a gente faz. E São Tiago vai dando assim umas dicas importantes para a nossa vivência de fé. Primeiro, que era a grande ideia de Tiago dizer que a fé sem obras é morta. Primeira ideia que marca profundamente a caminhada nossa. Segundo, na leitura de hoje, ele fala da acepção de pessoas. O perigo, então, da gente fazer diferença entre as pessoas. Eu não sei se... É claro que no fundo passa a ser discriminação. E nós estamos, logicamente, numa cultura que discrimina muito. Né? Uma cultura que vê as pessoas diferentes
pelo lado cultural, pelo lado econômico, pelo lado racial, questão da cor e assim por diante, né? Às vezes a gente faz as diferenças, e principalmente esse lado da discriminação econômica, o fato do pobre, do rico, e São Tiago dizendo que você olha, por exemplo, uma pessoa de anel de ouro no dedo, e o outro que não tem nada disso. Então a gente faz assim, então a diferença, o pobre, o rico e assim por diante. Eu não sei se a gente podia fazer um paralelo com aquilo que o Evangelho está nos dizendo, porque quando Jesus pergunta, quem sou eu para vocês? Eu não sei se a resposta seria uma resposta também de discriminação, né? Porque uns começam a dizer que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Pedro então vai dar aquela resposta dizendo, tu és o Messias, o Filho de Deus e tal. No fundo é uma resposta assim, cada um dá do seu jeito, pela sua formação, sua maneira de ser. O certo é que Jesus queria ter aquela confirmação se aqueles que estavam o acompanhando, se na verdade sabiam quem era ele, quem era Jesus. E claro que ninguém estava tendo assim uma certeza, uma clareza quem era Jesus para eles. No fundo, certamente havia também naquela cultura uma discriminação. E como a gente sabe que as autoridades discriminavam Jesus Cristo. Tanto é que levaram à morte. Não é uma discriminação no sentido de não ver em Jesus o próprio Filho de Deus. Acho que nessa expressão ou nesta mensagem do Evangelho, a gente se colocar diante daquilo que Tiago está dizendo. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Então, esse amar o vosso próximo como a vós mesmo é fundamental a partir, então, de uma vivência dessa presença de Cristo na própria vida, dessa consciência da presença de Cristo. Você podia dizer assim, mas Jesus então discriminou Pedro, porque Pedro foi chamar a atenção lá, não concordando com aquilo que Jesus estava dizendo que ia passar pela paixão, morrer, ressuscitar e tal. E Pedro então vai de certa forma discriminar Jesus. Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. E Jesus voltou-se para ele dizendo assim, vai para longe de mim, Satanás. Né? Então, no fundo, há essas diferenças entre nós. Agora, o mais importante de tudo isso, essa palavra de Tiago, amar o vosso próximo, seja ele como for. Né? Seja ele pessoa que é capaz de receber o amor, seja aquele que discrimina, seja quem for. A atitude do cristão deve ser essa atitude de reconhecer a presença de Deus na vida das pessoas. E se Deus está presente na vida de cada pessoa, na verdade, cada uma tem o seu valor e deve ser tratada com amor, com responsabilidade, com carinho, com acolhida. Que Deus nos dê, então, esta capacidade de, dentro de uma cultura que discrimina, a gente ser capaz de amar a todos. Que Deus nos dê, então, essa força, capacidade para isto. Ofertório. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e o meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Salvador do mundo, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com o nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória e a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Esta união do corpo e do sangue de Jesus Cristo nós recebemos ser para Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tem de piedade de nós. Por isso tem de piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de quem entreis e namorado, mas o Senhor, palavra do Senhor. corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Veja, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. E o pão da vida nos envigora no nosso ser. Veja, fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para ovelha perdida, não medi meu suor. Oremos. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom trabalho. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.